FMG, concluí em 2015, sobre estudando Machado de Assis, na perspectiva da literatura comparada. Estudei os romances do Machado de Assis comparado ao Nietzsche, principalmente, ao Schopenhauer, o tema do niilismo. Minha tese de doutorado foi publicada, está na divulgação do evento, publicado em 2016 pela editora Ana Blume. Esse livro é A Voluptuosidade do Nada, Niilismo e Galhofa Machado de Assis. Ainda está disponível nas livrarias, na editora. E no ano passado eu publiquei uma resenha do livro do Adelmo, o imortal Machado de Assis, autor de si mesmo, publicado na revista Brasileira de Literatura Comparada, revista da Abrali, com o título Narcisismo na Psicologia Filosófico-Literária de Machado de Assis. E hoje vamos discutir o capítulo 11, Emulação, e aí, quando puder começar, o Adelmo avisa, por favor. Tem um colega aqui do... Bom, agora... A gente deixa algum áudio falando, né? Para não ficar um vazio, a ligação está sendo gravada. Mas pode ir começando, já foi boa a sua primeira introdução da biografia, né? Rapidamente. Pode começar, pode começar. Então, vamos lá. Então, mais uma vez agradeço aí ao Adelmo pelo convite, agradeço a presença de todos. E como a proposta é uma leitura comentada, né, uma conferência formal, um pouco um monólogo, vocês podem me interromper a qualquer momento para acrescentar, para perguntar, para comentar. E aí a gente vai trocando, vai partilhando. Antes de entrar no capítulo específico da emulação, que foi escolhido para a discussão de hoje, eu acho importante fazer uma apresentação geral, uma introdução geral do livro, do Adelmo, o imortal Machado de Assis, autor de si mesmo, por dois motivos. O primeiro é contextualizar esse capítulo no conjunto da obra, certo? O segundo, isso tanto para quem leu o livro quanto para quem não leu. O segundo é que o conceito de emulação, que é o conceito-chave do capítulo 11, ele não aparece somente no capítulo 11, mas ele aparece no livro todo. Quem for fazer um levantamento vai verificar que o conceito de emulação aparece cerca de 70 vezes no livro, entre as páginas 19 e 476. Ou seja, ele aparece do início ao fim do livro inúmeras vezes. Então, eu vou gastar aqui acho que uns 10 minutos com a introdução, máximo, e aí eu passo para o capítulo 11, que é o que foi combinado para hoje. E aí, fiquem à vontade para me interromper. Então, se me permitem uma brincadeira, espero que seja mais fácil do que atravessar o Rubicão, que é uma expressão citada pelo Machado e pelo Adelmo, né, atravessar o Rubicão, ou Rubicon, para indicar a superação daquilo que impede ou dificulta o movimento, que é um obstáculo. Espero que a nossa travessia seja tranquila. Bom, como todo mundo deve saber, né, a obra do Machado de Assis ocupa um lugar central na literatura brasileira e, para vários autores, também no pensamento brasileiro, numa filosofia brasileira, numa psicologia, psicanálise brasileira. E já foi, né, desde o século XIX, objeto de inúmeros estudos literários, filosóficos, psicanalíticos. No livro do Adelmo, Imortal Machado de Assis,
o Adelmo propõe uma leitura inovadora do Machado, ao explorar o narcisismo como elemento fundamental em sua obra. O Adelmo Marcos Rossi, para quem está vindo pela primeira vez e não conhece, ele é engenheiro civil e psicólogo, tem mestrado em ciência de sistemas e em filosofia, é pesquisador independente que investiga a relação entre subjetividade e realidade na psicanálise, na filosofia e na literatura, com foco no narcisismo. Ele também publicou o livro A Cruel Filosofia do Narcisismo, em 2021, e retoma o tema nesse livro, Imortal Machado de Assis, que é uma obra que reivindica originalidade e ineditismo ao dividir a produção machadiana em 3 fases conceituais e ao traçar um paralelo entre a psicologia filosófico-literária do Machado de Assis e a psicanálise filosófica do Sigmund Freud. E a hipótese de leitura do Adelmo Rossi é que o narcisismo é o fundamento da obra machadiana. Seria um leitmotiv, um motivo condutor que perpassa a obra do Machado, seria a palavra-chave da obra do Machado. Esse livro, boa noite. Esse livro, então, ele foi resultado de trabalhos e discussões ocorridas desde 2017 no grupo de pesquisa do narcisismo, que é a palavra-chave do trabalho, e o Adelmo destaca a maestria do Machado de Assis no uso da linguagem e sua sensibilidade para compreender a psique humana, identificando em sua obra a presença do narcisismo, da vaidade, que também é outra palavra-chave do Machado de Assis, que ele cita bastante Eclesiastes, né? Vaidade das vaidades, tudo é vaidade, da transferência, da castração, do recalque e da cura pela palavra, que são conceitos centrais da psicanálise, que o Machado, de alguma forma, antecipa. O Machado seria um precursor da psicanálise. O imortal Machado de Assis não se fixa, no entanto, no diálogo direto entre o escritor brasileiro e o Freud, deixando esse caminho aberto para outros pesquisadores ou para outros trabalhos do próprio Adelmo. O Adelmo percorre, nesse livro, diversos gêneros produzidos por Machado de Assis e explora a intertextualidade com autores antigos e modernos. Ele vai da crônica ao romance, passando por contos, poemas, crítica literária, teatro, rastreando o narcisismo como motivo condutor da obra machadiana, do pensamento machadiano. Assim, o próprio Adelmo pratica a emulação, porque o estudo dele é o rearranjo da obra de Machado de Assis a partir de um processo de colagem de um conjunto de citações de Machado de Assis e dos outros autores, especialmente os autores que foram citados pelo Machado, e essas citações funcionam como balizas reflexivas. Alguma dúvida até aqui? Alguma questão? Não, bem didático. Eu invejo isso, tá? Eu sou da matemática, da engenharia, né? Não tenho essa habilidade que você tem, não. Você deu um panorama agora que eu até agora nunca dei. Obrigado, Adelmo. Está tudo na resenha, depois, quem quiser, tiver interesse em ler. Está praticamente tudo na resenha, que está publicada na revista da Abralic. Então, retomando, o cerne do livro é o narcisismo como fundamento na obra do Machado de Assis. Em primeiro lugar, o Adelmo propõe uma hipótese de amplo alcance sobre o modo de produção literária do Machado, a partir da qual derivam outras hipóteses mais gerais sobre os modos de produção em sistemas literários. Em segundo lugar, oferece uma leitura comparativa e detalhada da obra do Machado, que busca tanto comprovar a hipótese central do livro, do centralidade do narcisismo, quanto enriquecer a vasta crítica sobre o escritor brasileiro, apresentando observações agudas e pertinentes acerca de diferentes aspectos de sua produção. Esse próprio capítulo 11 já traz uma série de palavras-chave, de conceitos, de perspectivas. Como o Adelmo disse lá na página 214 do capítulo 11, o Machado de Assis, como qualquer pessoa, percebe as manobras que acontecem no lado oculto da sociedade,
por debaixo da hipocrisia, e com essa ideia ele construiu uma psicologia nova, que é outro argumento, uma outra hipótese, chave de leitura do Adelmo, do Machado, como o criador de uma psicologia, como um precursor da psicanálise. E aí vale lembrar, né, que quando Machado de Assis iniciou a sua vida profissional, lá no século XIX, nos anos 50, 60 do século XIX, os estudos de psicologia estavam em voga na Europa e também no Brasil, na América Latina, né? Aos críticos da época, claro que era um outro tipo de psicologia, né? Não é a psicologia que a gente entende hoje, mas era a psicologia do século XIX. Também é mencionada por autores da filosofia, como Nietzsche, por exemplo, que muitos atribuem como uma espécie também de precursor, de antecessor do Freud. Então, quando Machado de Assis iniciou a carreira, os estudos de psicologia estavam em voga. Aos críticos da época, críticos da literatura da época, seguindo o paradigma da técnica do romance psicológico. Romances psicológicos são os romances da época que, nesse contexto aí, final do romantismo, período chamado de realismo, vão tratar dos caracteres dos personagens. Muito famoso, por exemplo, o Fyodor Dostoiévski, o escritor russo. Um romance como Crime e Castigo, por exemplo. E o próprio Machado de Assis, como um Dom Casmurro, um Memórias Póstumas de Brás Cubas, e outros. Então, para os críticos da época, seguindo o paradigma da técnica do romance psicológico, cabia verificar se as narrativas apresentavam uma psicologia verossímil, né, uma psicologia realista aos acontecimentos e um esboço contrastativo dos caracteres dos personagens. Foi nessa perspectiva, segundo que o Machado teria escrito o primeiro romance dele, o Ressurreição, que é protagonizado por Félix, que é descrito como mais melancólico do que cético, voltado antes à observação narcisista de suas desilusões. E já aparece aí o tema do narcisismo no primeiro romance do Machado de Assis. O Adelmo comentou alguma coisa? Estou evitando interferir com a fala, porque eu vou escrevendo, senão toda hora tem um corte, aí fica ruim, eu não gosto. Eu estou preferindo botar no chat. Tá. Mas esse comentário seu, já que atrapalhei entrando, né? Não, a ideia acho que é a gente conversar mesmo, não ficar Porque monólogo, não. isso que você falou, eu sou da engenharia, né? Em 2004, com 46 anos, vim para psicologia e escutei essa notícia que acabou de ser de falar. Aí, em 1856, o Wilhelm Wundt, em Leipzig, começou a psicologia experimental, que era onde fazer testes psicológicos com animais, assim, quer dizer, como é que eu controlo um animal? Uhum. Bem animalesco. Em 59, o Herbert Spencer criou, que em cima do Darwin, né, emulando o Darwin, então, copiando a ideia do Darwin no reino animal, criou a ideia de alpinismo social, quer dizer, o emprego da inteligência para ir avançando socialmente. É isso aí. Então, estava em voga, né, naquele momento, a ideia muito interessante, assim, da psicologia. Falando de uma Exatamente. maneira mais ampla, né? Exatamente. Inclusive no meu trabalho, que é sobre outra discussão, mas aí eu vou dizer que o Nietzsche, lá na Genealogia da Moral, em 1880 e acho que 83, por aí, o Nietzsche trata do ressentimento, que é uma discussão também que passa pela psicologia, e o Machado vai tratar a mesma coisa lá no Dom Casmurro, por exemplo. Mas voltando aqui ao que importa para hoje. Estava falando do Ressurreição, então, primeiro romance do Machado, que o narrador descreve o, o personagem protagonista como narcisista. Recado aí da Juliana no chat.
E aí, apesar das críticas, o Machado de Assis, como aponta o Adelmo, já havia evidenciado, aos 23 anos de idade, em carta de 1862 a Quintino, o Machado antecipava que mais tarde seria discutido pelos críticos. E aí cito o estudo dos caracteres seja consciencioso e acurado, onde a observação da sociedade se case ao conhecimento prático das condições do gênero, eis uma missão própria de ânimo juvenil, e que eu tenho aí modéstia de confessar. Então, certo estou da magnitude da conquista, que não me dissimulo o longo estágio que há de percorrer para alcançá-la. Essa é a citação do Machado aos 23 anos de idade. Ou seja, ainda era um jovem, ainda não era o escritor que a gente conhece, aos 23 anos de idade, que ficou conhecido. E nessa extensa universo machadiano, na multidisciplinar fortuna crítica de estudos sobre Machado de Assis, desde o fim do século XIX, Silvio Romero, que em 1897, por exemplo, publicou o primeiro livro sobre Machado de Assis, livro intitulado Machado de Assis, e outros críticos, desde então, nesses últimos 100 anos aí, têm avaliado que os romances e os contos do Machado de Assis estariam vinculados a conceitos e a temas psicológicos, filosóficos, científicos, psicanalíticos, ora sociológicos, ora atribuindo tal característica ao escritor Machado de Assis, ora aos narradores e aos personagens. E o Adelmo observa que impressão demais que desde jovem Machado já tinha assentado um projeto, de que se ocupou por toda a vida, exatamente, perseguindo sistematicamente, sempre apurando a forma. Existe uma discussão, só para fazer um parênteses aí, aproveitando, existe uma discussão na fortuna crítica do Machado, se a obra do Machado seria dividida em fases, se não seria dividido em fases. Os livros didáticos costumam dividir o Machado da primeira etapa romântico, o segundo Machado realista, uma divisão que eu não vejo sentido, porque a obra que inauguraria o realismo, a Memórias Póstumas de Brás Cubas, que o narrador é um defunto. Né? Se o narrador é um defunto, a obra não pode ser exatamente considerada realista. Mas aí, como concordo com a Adelmo, que há uma preocupação do Machado, um projeto estético, um projeto conceitual, filosófico, teórico, que perpassa a obra dele da juventude à maturidade, do primeiro ao último livro. Tem essa travessia aí de temas que ele vai amadurecendo, vai reelaborando e vai recriando. Aqui nesse livro, Vitor, vou fazer só uma intervençãozinha rápida agora, assim, a impressão que eu tenho, que está em Três Tesouros Perdidos, de 1858, com 19 anos de idade, a realidade de que Machado se ocupava era uma realidade psíquica. Então, o traumático que procurava depois o Freud, nesse conto, o que aparece no fim, quando o Sr. F perde 3 tesouros e fica louco varrido, doente. Quer dizer, a ideia de que você perder algo muito importante pode desencaminhar a pessoa e ela sair da realidade, ficar fora da realidade, porque perdeu a base de apoio, me dá a impressão, rapaz, que o Freud, quando ele vai dizer lá na frente que a realidade é psicológica, né, a realidade psíquica, era esse realismo aí que estava ocupando o Machado. Ele tem uma frase interessante que fala assim, que justamente dá a cronologia temporal, que é uma coisa própria da linguagem, né? Que ele começa a frase dizendo: somente no fim dessa frase é que você vai saber
o quanto isso tudo é ridículo. Quer dizer, o choque vem no fim, que você não sabia de nada durante a fala. E no fim ele joga, e tudo isso é ridículo. Esse ridículo, você fica assim, quer dizer, eu fui uma plateia, que uma audiência de uma fala, ou de uma leitura, ou de uma peça de teatro, ou qualquer que seja, eu fui um espectador do ridículo. Poxa, que isso é maldade. Então, é muito curioso que ele, com 18... Agora, por que que ele tinha esse instrumento na mão, tá? De onde ele tirou isso? Não foi do bolso, né? Ele tirou da sociedade petalógica, que é o jogo com a falsidade. Foi membro de uma sociedade do Paulo Abrito. Paulo Abrito tinha 52 anos, o Machado tinha 19. Parece que um dos grandes mestres do Machado foi justamente o Paulo Abrito, com essa sociedade petalógica, tá? Sim. Então, petalogia é mentira, né? Você chegar no fim e falar assim, isso tudo é ridículo. O quê? Eu fiquei aqui de espectador do ridículo. Então, ele perde 3 tesouros do Sr. F e fica louco, louco varrido. Quer dizer, se você, no fim de uma relação com uma pessoa, com alguém, ou com uma empresa, né, você é demitido com 30 anos de caixa econômica. Mandaram você vestir a camisa e, de repente, te mandam embora. Você sai, assim... Há muito problema isso na vida da gente, tá? Então, tem esse elemento, assim, o realismo psicológico do Machado de Assis, também é comentado por vários autores, né? Mas quando ele brinca aqui com o autor que fala depois de morto, que acrescenta mais um elemento ainda, tem um espectro falando, então é um fantasma, né? Exatamente. Então, voltando aqui ao minha linha de raciocínio, em uma vertente específica da fortuna crítica, desde os anos 1930, quando foi publicado, provavelmente, o primeiro livro sobre Machado de Assis, a Psicanálise, do Américo Valério. Tem esse título, Machado de Assis, a Psicanálise. Então, desde já quase aí 100 anos, né? 95 anos, o Machado de Assis foi citado inúmeras vezes por psiquiatras, psicólogos e psicanalistas, que interpretaram fenômenos artísticos sob o ponto de vista da psicopatologia, em estudos clínicos voltados para a investigação das relações entre arte e loucura, entre literatura e loucura. E aí essa profunda interconexão entre literatura e psicanálise, que é inclusive uma linha de pesquisa nas universidades, o narcisismo e a vaidade na obra do Machado de Assis, está discutido no livro do Adelmo. O livro se inicia com 3 sessões introdutórias sobre os conceitos fundamentais e segue com 24 capítulos organizados de modo a permitir que o leitor acompanhe a progressão da análise. Essa estrutura possibilita um aprofundamento gradual nos diversos temas que o Adelmo identifica em Machado de Assis, abrangendo, repito, os romances, contos, crônicas, poemas, correspondências, todos os textos. Ao longo da análise, o Adelmo enfatiza a habilidade do Machado de Assis em manipular a linguagem para criar uma literatura reflexiva que interliga literatura e psicanálise, antecipando conceitos que o Freud viria desenvolver posteriormente. O Adelmo observa que, ao estudar o Machado, ele começou a reparar em certos vocábulos recorrentes, são as palavras-chave, os motivos condutores, né? Um exemplo é o caiporismo, tema que o escritor dedicou 2 contos, pelo menos, O Rei dos Caiporas, de 1870, e o último capítulo, de 1883, intervalo aí de 13 anos. O mesmo ocorre com outras palavras, como petalogia, Rubicon, ou Rubicão, lanterna de Diógenes, termos que aparecem de forma sistemática. Considerando que aquilo que se repete aponta um fundamento conceitual, argumenta o Adelmo organizou, então, a obra reunindo esses conceitos em capítulos específicos. E o primeiro e principal conceito, que é a vaidade, foi objeto também do livro anterior do Adelmo, que eu já citei, A Cruel Filosofia do Narcisismo, que o tema é uma interpretação do sonho de Freud, que nesse outro livro, o Adelmo mostra que o Freud só veio descobrir o narcisismo tardiamente, em 1914, aos 58 anos de idade.
como fruto de sua relação com Jung, publicando, então, como um conceito central da psicanálise. Aí esse primeiro livro, esse livro anterior do Adelmo, dialoga com vários autores, entre eles o Platão, Machado de Assis, e inclui um capítulo sobre a filosofia do humanitismo, que também vai ser abordado nesse capítulo 11 da emulação. Vou falar mais adiante. A partir daí, o Adelmo se voltou ao estudo da obra do Machado de Assis, descobrindo que o conceito de narcisismo, ou de vaidade, seria o fundamento de sua produção literária. Em outras palavras, foi pelo narcisismo que um livro levou a outro livro. Então, neste livro que a gente está conversando hoje, O Imortal Machado de Assis, o foco é a análise da vaidade, e o Adelmo mostra como a vaidade, definida também como o amor por si mesmo, seria o fundamento do agir humano, manifestando-se de diversas formas na obra machadiana e se disfarçando na maioria das falas e diálogos das personagens. E aí tem a frase do Eclesiastes, que talvez seja mais frequentemente convocada a participar da prosa machadiana, que eu já citei aqui hoje. Qual que é? É a vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Vanitas, vanitatis, perdoe meu latim. O Adelmo, então, vai dedicar um capítulo à intertextualidade com o livro bíblico preferido do escritor, mas reconhece que o tema já foi bastante abordado. Eu mesmo abordei um capítulo da minha tese sobre o Eclesiastes, mas na perspectiva do niilismo e não na perspectiva do narcisismo, como o Adelmo. E aí vale lembrar que a Bíblia é um dos livros mais citados pelo Machado de Assis, e dentro da Bíblia, a parte da Bíblia mais citada pelo Machado é o Eclesiastes. Tem esse levantamento, alguns autores fazem esse levantamento, também fiz esse levantamento da minha pesquisa de doutorado. A edição da Bíblia que o Machado de Assis tinha, boa noite para quem chegou agora, segundo consta lá nos arquivos da Biblioteca do Machado de Assis, ele tinha uma edição da Vulgata, ele tinha uma edição da Vulgata, que foi traduzida para o português pelo Antônio Pereira de Figueiredo, e publicada em 1866. Essa era a edição da Bíblia que Machado usava para citar o Eclesiastes. Que é justamente preferido porque mostra, né, o Eclesiastes, que as opiniões, os planos, as empreitadas humanas são, no fundo, vãos e estéreis, né? E que, como o próprio Machado escreveu, tem resposta para tudo, Eclesiastes, e que ele não quer outro livro de sabedoria. Então, Machado de Assis, indo mais diretamente ao ponto, o Machado de Assis, desde o início, e o Freud, depois, convergiram na análise da vaidade e do narcisismo. O Freud, como médico, né, depois como psicanalista, fundador da psicanálise, no desespero de salvar pacientes, partiu dos sintomas neuróticos, e só em 1914 descobriu que eles decorriam do narcisismo. O Machado, ao contrário, segundo Adelmo, partiu diretamente do narcisismo, desenvolvendo uma espécie de psicanálise literária. Ele explorou temas psicológicos, ficcionalizando a vaidade e o narcisismo como elementos fundamentais das relações humanas em suas obras. E aí, partindo dessa discussão, desse ponto de partida, né, o Adelmo vai argumentar que o Machado de Assis, mesmo sem a formação médica ou psicológica, né, e vai lembrar que o Machado foi um autodidata, ele não teve nenhuma formação acadêmica, escolar, mas mesmo sem esse estudo universitário, o Machado tomou a capacidade humana de se exibir na linguagem como fundamento prévio, tanto para uso pessoal quanto para análise das relações humanas por meio dos personagens. Assim, ele conseguiu captar e representar as complexidades da mente humana de forma semelhante a Freud, antecipando o fundador da psicanálise na abordagem dos sintomas neuróticos decorrentes do narcisismo. E aí também outros autores vão argumentar que o Machado pode ser chamado de um filósofo brasileiro, por exemplo.
Até um argumento que ele pode ser considerado um psicólogo psicanalista, ou um precursor. Interessante aqui, Vitor, também assim, o Freud, rapaz, ele como começou como médico, ele não tinha no início definido o que ele ia ser na vida, assim como eu também, né? No início eu queria ganhar dinheiro, ter família, não pensava em psicologia nenhuma eu, tá? Nunca fui psicólogo e nem sou, na verdade. Estou mais para exatas, para o empreendedorismo do que para... Mas o Freud, no livro de cartas do adolescente do Freud, que existe, dos 16 aos 20 anos, a gente leu um jovem muito atribulado, não sabia o que faria da vida dele. Ele começou a psicanálise meio que por acidente. Ele partiu de uma ideia de que seria inconsciente. E depois ele ficou meio alucinado quando ele percebeu que nisso era o inconsciente desejo de sucesso dele, ou seja, o inconsciente narcisismo dele, que é o que nós temos, todos nós, mas a gente não percebe. E quase que ele ficou perturbado, o Freud. Tá? No livro de A Cruel Filosofia do Narcisismo, é o único livro que tem um capítulo das cartas do jovem Freud. Não valorizam as cartas privadas. Uma psicanalista aqui me atirou na cara, Adelmo, o Freud tem direito à privacidade. Ele tem direito à privacidade, qualquer um de nós tem, mas depois que o livro de cartas foi publicado, não pode consultar ainda, porque nas cartas o Freud, em 1914, ele estava doente, ele ficou acamado, ele viu que tinha um erro de todo tamanho na psicanálise. Aí ele teve que introduzir, foi honesto a esse ponto, de introduzir um conceito que é o estrutural da gente. Por que o narcisismo é estrutural, né? Porque a gente tem que cuidar da gente, você tem que amar você mesmo em primeiro lugar, amar a sua família, quem você cuida, os seus amigos, você cuida de todo mundo. Está envolvido, né? Então, o narcisismo não é doença nenhuma. Ele vira doente quando você vira assaltante, criminoso, bebe muita cachaça, os desgostos da vida. Teve uma inversão total em 1914, e o Freud inseriu isso sorrateiramente. Aí eu estava observando aqui, por exemplo, várias obras anteriores não tinha menção a esse vocábulo narcisismo. Se baixar a edição alemã dos originais, não tem. Ele só acrescentou em edições posteriores. Ele não podia ser irresponsável de entregar à sociedade uma psicologia para ser praticada dentro da medicina que não tivesse o narcisismo. Mas ao introduzir esse conceito, em 1914, é o único pensador que tem um artigo sobre o narcisismo. O Kant não tem, o Descartes não tem, o Hegel não tem, e ninguém tem. Porque o Freud também não era bem filósofo, né? Ele é estudado na filosofia, mas ele é mais para o lado da psicologia humana. Então, esse esclarecimento aqui é assim, o Freud, ele não foi maldade dele, né? Depois ele foi descobrir que ele também queria ser muito melhor que todos os médicos, né? Tinha uma vaidade pessoal do Freud. Numa carta a Flies de 1900, com 44 anos de idade, ele disse que queria ver no túmulo dele uma plaquinha: aqui jaz o homem que conseguiu compreender o que é o sonho, interpretar o sonho. Então tinha um desejo de imortalidade do Freud, meio escondido numa carta. Bom, então, o espaço aqui, estou aproveitando uma bela apresentação aqui do Vitor, muito bem feitinha. Mas é claro que o Vitor também, assim, a gente vai combinando os conhecimentos, né? O Vitor não tem tanta experiência no meio psicanalítico, na psicologia, desde 2004 que eu venho estudando só isso, tem 21 anos, né? Estudei a obra do Freud todinha, do Lacan, dei aula de escola, da Escola Brasileira de Psicanálise, para descobrir o narcisismo em Freud, que ninguém fala dele. Esse livro, A Cruel Filosofia do Narcisismo, ele não é muito bem recebido no meio psicanalítico, porque mostra uma coisa que ninguém quer que seja mostrado, né? Há uma falha na psicanálise quando o narcisismo do analista fica meio escondido por detrás, né? Ele vai interpretar para o doente, interpreta. Eu fiz 13 anos de análise sem saber disso. 13 anos indo ao analista e pagando caro aqui em Vitória, né? Para descobrir que tem interpretações do narcisismo do meu analista tentando me ajudar. Ao mesmo tempo que está me ajudando, está também recebendo um bom pagamento, né?
Mas não é inútil a psicanálise, porque era um momento muito difícil da minha vida, que eu estava saindo, estava bem de vida, trabalhando na Vale, com a renda boa e tudo, mas tem essas crises existenciais que aconteceu em Tolstói, né, em 1879, por exemplo, quando ele publicou uma confissão. Tolstói estava rico, bem de vida, bem casado, muito sucesso com Guerra e Paz e Ana Karenina, mas veio aquele negócio assim, tudo isso é para eu morrer e não levar nada? Então, para atravessar o nevoeiro, ter alguém com quem conversar, e se você for chamar um padre, um amigo para conversar essa neurose toda, ninguém tem paciência nem formação para isso, né? Quem nunca teve uma crise dessas? É isso aí, então. Você está nessa crise querendo se matar, então é tudo engano, né, gente? Só no fim dessa história toda que eu vi com o é ridículo. Tá vendo, Machado de Assis? No fim da história, você está no túmulo sendo enterrado, é ridículo, né? Você ser um cadáver. O criador da gente, ele tinha que... Bom, no final, você recebe um coroamento, e você vai atravessa o portal da luz, aquela passagem linda e maravilhosa. Os bandidos vão para o inferno. Você que foi um bom cristão, toma aqui o seu colar para você entrar no reino dos céus. A igreja fala que é assim, mas eu nunca vi, né? Então a gente tem que aguentar isso, tá? Só no fim dessa história que eu vi que era tudo ridículo. Eu sou um cadáver, como qualquer criminoso, sem direito a nada. É terrível, né? Quem é crente, assim, se apega demais em Deus, sofre em saber disso, tá? Assim, Adelmo, você tá cuidado para você não destruir as religiões. Quem sou eu para destruir religião? Não tem essa força toda, não. O mundo é isso aí. Beleza, então, Vitor. Desculpa aí mais um comentário. Não, estamos aqui para trocar. O livro é seu e acho que vale ressaltar, né? Não ficou claro na minha apresentação, que eu não sou psicanalista, não tenho formação em psicanálise, tenho leitura de psicanálise, já tem uns 20 anos que eu leio alguma coisa de psicanálise, mas eu não sou psicanalista, né? Minha formação é em filosofia e em letras, em filosofia e literatura. E aí, voltando, já encerrando essa introdução para partir logo para o capítulo 11. O Adelmo, a interpretação do Adelmo sobre o narcisismo, de alguma forma aborda o sujeito como tragicamente dividido entre suas aspirações e o fracasso de suas realizações, que é até o que o Adelmo estava comentando, né? A gente imagina uma coisa e encontra outra, com base na hipótese da divisão primária e da perda da experiência de si como unidade autoconsciente. E aí, se a gente pegar, por exemplo, nos romances mais famosos do Machado de Assis, né, que são Memórias Póstumas de Brás Cubas e Dom Casmurro. O Brás Cubas e o Dom Casmurro são os narradores, eles revelam, de alguma forma, esse déficit narcísico em suas narrativas de sofrimento, né, que são narrativas de sofrimento, né, o Brás Cubas vai falar da tinta da melancolia e da volúpia do aborrecimento, e o Dom Casmurro, o Bentinho, vai falar do prazer das dores velhas, que é, digamos assim, um narcisismo sem futuro. E aí o livro do Adelmo, então, vai seguir tratando de temas como vaidade, petalogia, xixi, caiporismo, travesti do bicão, castração, lanterna de Diógenes, amor de transferência, emulação, imortalidade, originalidade, cura pela palavra, espelho, realismo psicológico, oculto, inconsciente, entre outros. E encerro a introdução geral ao livro para a gente passar para o capítulo 11, que já está até aí na tela. Mais algum comentário, alguma pergunta? Botei aqui no chat. O Adelmo falou que o livro mais cruel e triste de Machado é Quincas Borba, com a morte na miséria de Rubião. Acho que é o final mais infeliz mesmo, o final mais triste é o final do Rubião mesmo, concordo. Final
trágico, cruel. Depois de roubado pelo casal Palha e Ele- Sofia. Quer dizer, Poliado, né? É um kamikaze em marcha lenta, praticamente, vai sendo... Kamikaze marcha lenta, que frase bonita. Então, agora vamos ler e comentar, né, o capítulo de emulação, como chave de passagem do jovem Machado, que aspira a entrar no concerto das letras, ao Machado que se torna autor de si mesmo, que é o título da crônica que encerra o capítulo. Não falaremos aqui de emulação como simples mímese, né, como simples imitação, cópia, nem como vontade de parecer, mas como uma energia de rivalidade criativa, uma apropriação seletiva e transformação. Emular, no sentido clássico do latim, é disputar excelência com o que admira, né? E ao disputar, transfigurar, como o aluno que supera o mestre, que o Adelmo cita, menciona. Aí a tese, né, a hipótese de leitura que guia o capítulo é que para Machado, né, a emulação é o primeiro elemento das lutas da inteligência. É o motor do autoconhecimento, do autorreconhecimento e de invenção formal. É o modo de transformar o legado em diferença. Então, esse capítulo 11, emulação, ele explora um dos centros críticos da obra machadiana, que é a apropriação sistemática e seletiva do legado literário ocidental, problematizando a relação assimétrica entre os centros de conhecimento e o Brasil e o próprio Machado, né? Machado, como vocês sabem, ele cita inúmeros autores de toda a sua obra, né? É uma obra feita de intertextualidade, de citações ou de emulação. E aí o Adelmo vai discutir, então, como essa emulação, que é o desejo de igualar ou superar os outros, era uma prática consciente do Machado. E ao avaliar esse tema recorrente em suas obras, mostra que o escritor refletiu sobre a própria jornada, reconhecendo na competição e na imitação forças motrizes da criação artística e também da vida pessoal. Quem também vai escrever um livro sobre esse assunto foi o João César de Castro Rocha, com o livro Machado de Assis para uma poética da emulação. Quem também tiver interesse, também vale a pena. E aí eu adianto que esse tema o Adelmo vai retomar no capítulo 16, o original e as cópias, que se concentra no conceito de originalidade e imitação. Lá na frente, no 16, o Adelmo vai argumentar que para o Machado, ser um escritor original não significa apenas evitar imitar os outros, mas criar algo que não possa ser imitado. Então, esse capítulo 16 analisa como Machado lida com as influências literárias, transformando-as em algo novo e único, e com isso se reflete em sua própria luta por reconhecimento e identidade literária. Aí o Adelmo vai concluir que o Machado é um gênio original, que é o tema do outro capítulo, 17, que explora a tensão interna do autor entre seguir as convenções literárias de seu tempo e criar algo inovador que lhe garantisse a posteridade. Rapaz, conversei aqui com um leitor, está no doutorado agora, o Felício, lê demais, cita muito, cita de memória, muitas passagens de de Queiroz, lê demais. Ele estava com o seguinte comentário, ele falou assim, Adelmo, O Felício faz doutorado na UFES, em letras? ele faz doutorado, né? Eu acho que é. Eu conheço. Conhece ele? Ah, então. Aí ele dizendo assim, rapaz, eu não gosto muito do Machado, porque me parece que tem uma literatura menor, assim, em relação, que tudo é cópia, tudo é imitação de outras coisas. Tem melhor no Otelo, tem melhor no Crime do Padre Amaro, tem melhor não sei aonde, tem melhor. Bom,
Ele veio com essa decepção porque, você vê, indiretamente, ele quis dizer, olha o Machado emulando, né? Copiando todo mundo, Sim. imitando, fazendo essa imitação que ele chama de barato, assim, tal. Superficialmente, né? Primeiramente, primeiro comentário dele, que era externo, mas leu muito o Machado, né? Ele leu bastante para ter esse comentário. O interessante é que, como o Machado é analítico e não é sentimental, ele não joga com sentimentalismo, porque lá no julgamento de Sócrates, o Sócrates diz assim: eu não trouxe meus filhos e minha esposa porque eu não queria choradeira aqui nesse momento de julgamento, clemência, piedade, em função de família. Eu quero que o jurado faça um julgamento baseado no que aconteceu na história, e não por piedade me absolva. Então, esse sentimentalismo todo, os advogados usam bastante esse recurso da retórica nos processos que a gente vê nos filmes, né? Ele chama lá, procura sensibilizar o jurado e o juiz, que vai escutar, tentar escutar sempre assim, por detrás de toda essa encenação, o que que esse sujeito está querendo esconder, né? Então, o Felício, um rapaz, grande leitor, ele então é por aí, né? É por aí, porque a mesma coisa que faz o analista, assim, ele fica escutando até desmontar aquele monte de fantasia imaginária e apavoramento com a realidade que o sujeito teve, estava em ponto de suicídio. Então, aí a ideia, assim, no Lacan, né, ele acrescenta esse dado, assim, você tem que chegar ao osso, tem que tirar toda essa carne, essa fantasia, para chegar ao esqueleto. E justamente o Machado trabalhava com esqueleto. Assim, as citações, os livros do Machado são fininhos, não tem nenhum Karamazov, um Crime e Castigo, os demônios, assim, aquele excesso de. É cansativo ler tudo isso. O Machado resume tudo em 150 páginas. Então, a emulação que o Felício viu como negativo, parecendo que era um copiador, na verdade ele queria tirar o osso da coisa, pegar o esqueleto, tirar todo o excesso de fantasia das. Mas mostrando também que a fantasia é manipuladora, que é o caso da Sofia com o Palha, né? Assim que o Rubião Sim. senta no trem e começa a se esnobar que ganhou uma herança, uma fortuna, ele entrega o ouro todo. Parece ter uma maldade assim do Machado ali, assim, que se o Rubião tivesse continuado em Barbacena lá com um professorzinho, ganhando pouco, casasse por ali mesmo, não fosse famoso, sem ganhar a herança do Quincas Borba, ele não teria enfrentado a desgraça que ele enfrentou, que ele não tinha capacidade para gerenciar aquele dinheiro todo, né? Primeira coisa, ele saiu dizendo: gente, eu tô rico, eu tô rico, eu tô... vai para a praça gritar. É uma maldade do Machado, assim, porque quantas pessoas que a gente vê que ganhou na loteria e perdeu tudo, depois foi a miséria? É mais ou menos essa ideia. Sim. É um livro cruel mesmo. Então, o capítulo 11. O objetivo do capítulo é mostrar como a emulação organiza o projeto de Machado e como se articula ao narcisismo e à vaidade. A hipótese do Adelmo é a seguinte: emulação em Machado de Assis não é simples imitação, é apropriação seletiva que transforma e funda a autoria. E aí poderia responder lá o Felício. Né? O Adélio vai argumentar que a ideia de emulação, que aparece no início, existirá no decurso da obra do Machado, como se fosse, repito, um motivo condutor, um leitmotiv, leitura corroborada por outros autores, como o Castro Rocha. E aí o capítulo do Adelmo, os capítulos que está aí na tela, inclusive, começa com uma epígrafe que eu lerei. A êmula do eu também aí se acha. Triunfo pede triunfo, nasce emulação. O segredo de produzir criaturas humanas é o estudo
prático que fará nascer a emulação. Cumpria fazer e cessar essas lutas fratricidas para dar lugar às lutas da inteligência, onde a emulação é o primeiro elemento. Ele tinha uma filosofia singular, olhava por cima do ombro os caprichos da opinião, uma lembrança que me ensina, para minha própria surpresa. Tu, psicólogo sutil, podes imaginar que ela queria convencer a si mesma. Há em todos os homens um pouco de Narciso, a senhora que é um espelho. Aí não consta a referência bibliográfica, eu informo que se trata de um trecho da crônica A Etaíra, publicado originalmente em 12 de março de 1867, no dia do Rio de Janeiro, compilada na obra completa junto às cartas fluminenses, e vai ser citada e mencionada, né, referenciada em outras páginas. E aí, seguindo, citando o texto, essa emulação ela tem um circuito prático, que nos anos de crítica teatral, Machado observa que não falta talento, falta emulação, e conclui que é o estudo prático que fará nascer a emulação. É como se fosse uma sociologia da oficina, sem êmulos à altura, o artista corre o risco de ficar desassombrado de êmulos e estagnar. E aí cito que o João Caetano, celebrado solitário no topo, serve de exemplo. Sem a pressão do rival, o ofício não alcança o sumo grau da perfeição. Em outras palavras, a excelência pede atrito, pede espelho adversário, pede bancada de prova. Mas esse espelho não é apenas técnico, é também psíquico. Eu não estou seguindo exatamente linearmente, tá, Delma? Mas estou tentando acompanhar o capítulo aí, mas eu estou fazendo uns recortes. Quando Machado escreve Etaíra, então, ele rebatiza a opinião pública como cortesã vaidosa e espelhante. Há em todos os homens um pouco de Narciso, ele diz, né, que a senhora que é um espelho está destinada a refletir-lhes o orgulho de possuir. Aqui, Vitor, tem um comentário paralelo que é assim: como na década de 60 tinha a Semana Ilustrada, onde os vários contribuintes escreviam anonimamente, inclusive às vezes sem crônicas sem autor, estavam lendo e discutindo o discurso do método, também a condenação de Galileu e de Sócrates, porque atravessar o Rubicon para publicar alguma coisa que possa ferir a moralidade da sociedade corre perigo de cancelamento. Já existia, sempre houve, né? O cancelamento atual sempre existiu, que é a censura. Sim. E então, nesse momento histórico aí, o Machado publicou duas crônicas. Uma é Etaíra, com H, que é a deusa da traição, enganadora, que entrega, etc. De um lado, e do outro é a opinião pública, que também condenou Sócrates, né? Ele já foi para o tribunal já com a sentença na cabeça, ele já estava condenado previamente pela opinião pública. Então é um instante que os contribuintes, junto com o Machado, tinham Vitorino de Barros, tinha Joaquim Serra, vários escritores, alguns deles têm obras, que estavam em torno dessa temática aí, né? O que eu posso publicar, o que eu não posso publicar? O que eu posso falar, o que eu não posso falar? E então, atravessar o Rubicon, igual Júlio César, Jesus Cristo e um monte de outros que foram se aventurar, igual também Giordano Bruno, foi queimado vivo em Roma, né? Um pesquisador condenado pela Santa Sé. Qualquer época é perigoso, o politicamente correto sempre existe na sociedade, né? Vigiando o que pode ou não ser dito. Muito interessante, porque Taíra e A Senhora Opinião Pública são crônicas pouco lidas e comentadas nessa perspectiva do medo da travessia do Rubicon, né? Que é uma forma também de considerar como é que chama? A emulação, no sentido assim, emulando aqueles grandes que foram arriscar e foram condenados, né? Sim. Grandes pensadores. Então, a gente tem aí a discussão emulação, narcisismo,
A emulação fornece impulso, o narcisismo dá energia e direção. Não é por acaso, né, que o Adelmo vai comentar lá sobre o mito de Narciso, via o vídeo, gravita em torno dessa separação entre eu e o corpo, imagem e desejos. Para Machado, esse mito vai funcionar como um dispositivo de leitura, que a literatura é o espelho de Narciso, né, onde a pessoa aprende a reconhecer o seu modo de falar, e ao reconhecer passa a poder revisá-lo, revisitá-lo. Emular o outro é o primeiro exercício, emular-se a si mesmo virá depois, com maturidade crítica. Aí Etaíra é citada por Adelmo novamente na página 211, como cortesã vaidosa equiparada à senhora opinião pública. E aí cito o fragmento, 211, a senhora tem a seu favor uma arma poderosa, entre outras, que é o luxo. Vou citar só um pedaço, um recorte. Que é muito, a senhora vingou-se, teve o seu 89, o seu 22, e mais feliz Tiradentes não morreu no cadafalso. Subiu ao Capitólio, onde é coroada de brilhantes e pérolas, e até pelas musas que lhe fazem versos e comédias. O luxo firma seu trono, essa peste que veio da Ásia para acabar com os restos da severidade romana. É a condição essencial do pontificado que a senhora exerce na igreja do diabo, e Santo Agostinho diz imitar a igreja de Deus. E eu peço licença para desmentir o padre, ao menos neste assunto. Tem a igreja do diabo aqui, tá vendo? Que interessante. Que é um conto do Machado, na Igreja do Diabo. Em 67, ó. A obra do Machado era toda interligada por dentro, assim. Tem uma amarração, tá? É de impressionar, porque o Agostinho também, a conversão dele, o Solilóquio, que é o primeiro livro, quando ele abandona uma vida para passar para outra vida de contemplação, tem também, refletindo sobre o eu, né, no caso do Agostinho, que teria sido assim, o que eu estou fazendo da minha vida? Né? Um pensador daquele porte se consumindo no vandalismo aí da vida, né? Então, um dos mais belos livros do Agostinho é Do Mestre, De Magistro, em latim, que é um diálogo dele com o filho dele. O filho dele, com 16 anos, veio a óbito e ele carrega um pecado na alma. E esse, no ano 380, você vê só, 1.600 anos atrás, né? É um livro psicológico demais, a produção de Agostinho. Ela é remetida a Deus como uma espécie de uma proteção, assim, para ter alguém a quem remeter, né? E é lido como agostiniano, religioso e tal, mas é muito psicológico. Ele é bastante citado pelo Jacques Lacan, o Agostinho. E o Machado também, desde cedo. E mais na frente repete várias vezes o Agostinho. Na obra do Machado tem muito Agostinho. Tem também. E aí, antes da gente avançar, vamos recuar algumas páginas, página 206, onde o Adelmo apresenta os sentidos do vocábulo emular, do verbo emular. Emular vem do latim emulatio, que significa rivalizar, competir, mas também imitar por admiração. É uma disputa não apenas para superar, mas também para igualar, para estar à altura de um modelo. E quando falamos em emular, e por extensão em emulação e êmulo, lidamos com a ideia central de rivalizar e disputar preferências. Em termos práticos, é competir, emular os adversários. Os alunos emulam-se por boas notas. Também significa imitar por competição ou por admiração, emular o chefe, emular o pai. No sentido clássico, trata-se de esforçar-se para igualar ou superar. E aí pergunta para as pessoas que estão aqui conosco, quando vocês ouvem emulação, pensam primeiro em rivalidade ou em admiração? Em disputa ou imitação? Ou não pensam na palavra emulação? Eu tive dificuldade, viu, Vitor? Que o emulador no computador, assim, onde eu mexi a vida inteira, trabalhei muito com informática, um emulador era um objeto, né? Pensa em videogame, ou ADM no computador. O emulador de computador, de videogame.
Já é uma outra perspectiva, né? Mas é uma imitação, né? É Porque uma ele imitação, faz uma tela aparecer a outra. sim. E aí, do ponto de vista etimológico, o termo resume um campo de sentido preciso, que é o esforço para igualar ou superar qualidades ou ações que alguém admira em outro, que é uma rivalidade imitativa, que é testado desde meados do século XVI. A forma moderna chega pelo francês e diretamente do latim, com esse sentido de rivalidade, emulação, competição, que é o nome de ação formado sobre o particípio do verbo emulare, que é rivalizar, esforçar-se por exceder. Já émula, aquele que se esforça, que rivaliza, como substantivo rival, no feminino emula, né? No plano mais fundo, a etimologia remete ao, ao núcleo semântico de copiar, que também remete a copioso, que é o abundante, né? Copioso no sentido de abundante. Então, copiar e rivalizar, né, caminham juntas aí desde a raiz latina lá do termo. E na informática acaba também sendo semelhante, né, porque vai copiar para poder substituir de alguma forma, né? E aí, em latim, o êmulo funciona como adjetivo, que significa o que se esforça por igualar ou superar o rivalizante, em uso negativo como o invejoso ciumento. E aí, entre os parentes, né, está o verbo emular. E por fim, Impressionante a extensão do alcance, né? De um extremo a outro, do positivo ao extremo positivo ao extremo negativo. e, e, e de alguma forma interligados, né? É. Não são positivos e negativos totalmente opostos. Aqui, Vitor, eu tenho uma observação no que você está lendo. O emular acontece de modo espontâneo desde a infância. O bebezinho vai imitando, né? Crescendo, assim, por imitação ao ambiente, etc. Não se necessitando conhecer o vocábulo para que haja emulação. Ter lido em Lamartine ou em algum outro lugar, tê-lo-ia ajudado na nomeada. Nomear oferece um direcionamento. É muito interessante isso aqui do ponto de vista psicológico, assim, psicanalítico, porque lá no Brás Cubas, o João Pedro estava citando aqui no Emplastro, como ele repete o vocábulo nomeada, que eu trouxe de propósito para cá, quer dizer, o que é a interpretação do analista? Porque o Jacques Lacan muda o Freud, né? Ele fala assim, o analista ele tem horror ao seu ato. Por que o analista tem horror ao seu ato? Porque numa interpretação que ele jogar para cima do paciente, ele vai dar uma direção também, dar uma nomeação, né? Vai por aqui, eu acho que você devia largar esse emprego, sair desse relacionamento, ou qualquer coisa assim. Então, tem aquela frase clássica da Clarice Lispector, que também diz assim, se você tirar o defeito, né, remove o meu defeito que eu posso cair inteiro, quer dizer, a estrutura toda cai. Então, a pessoa também se sustenta em cima dos defeitos, né? É uma questão séria do ser humano, assim, a ideia de perfeccionismo, né, ser um santo, viver de contemplação e não faz nada de errado na vida, é impossível viver assim, né? Você não consegue ser um robô. O sentimento sempre vai te puxar para o mau caminho, para um errado, para tomar uma cerveja a mais, dirigir, bater com o carro, ser preso, acidentar alguém, depois você passa a ser visto como criminoso. Hoje está muito assim, criminalizante, né? Tudo parece que é intencional. Se você bebeu e dirigiu, você queria matar. Eu nunca pensei em matar ninguém, gente. Mas agora você está dirigindo depois de tomar uma cerveja, é visto como criminoso intencional. Então chega a um extremo demais assim, de um rigor penal, né? E a sociedade está sendo toda reformulada a partir de uma perspectiva do narcisismo social e todo mundo julgando. Mas eu fiz esse raciocínio mais extenso baseado na palavra nomeada, né? Então, essa ideia de nomeação e acusar e dar nome às coisas, rotular, passou a ser
Eu encontro gente que fala assim, rapaz, do Will Smith, nunca mais vejo nenhum filme. Mas por quê? Quer dizer, desmoronou tudo porque deu um tapa. E nem era por benefício dele, né? Era por causa da esposa ali que estava sendo provocada pelo Chris Rock. A falha foi mais do cerimonial, que tinha que ter cortado o som do Chris Rock. É comum nas festas, nas comemorações, se alguém começa a falar piadinha sem graça, alguém chega e fala assim, por favor, meu amigo, o ambiente aqui, você não foi convidado aqui para ficar provocando, desestabilizar a pessoa para ela ficar nervosa e ser filmada. Então, tem uma maldade também no meio social hoje, que é você pegar de surpresa alguém e o sujeito passa a ser visto como um mau caráter, né? Todo o sucesso do Will Smith, 30 anos de carreira artística, desmoronou. O julgamento social, então, Etaíra e a senhora opinião pública estão aí em cima desse rapaz, né? É muito interessante. Porque o Will Smith, você sai numa dessa, você sai tom por baixo, você não consegue fazer uma revolta, igual fez o Johnny Depp. Porque o Will Smith tem muito recurso financeiro, né? Ele podia mover uma ação de todo tamanho contra Hollywood por um erro do lado de lá. Por que vocês não cortaram o microfone dele? Por que não interromperam o ato e não mandaram rever a cena? É possível questionar sempre, tá? A história de Bentinho, assim, traiu o Capitu, não traiu, é uma história psicanalítica, quer dizer, como é que você faz para voltar ao passado, né? A narrativa permite você, né? Toda uma montagem existiu ali, Capitu, o substituto dele no seminário, corrupção, né? Trocou o filho por outro. Nesse livro tem uma das frases que o Miguel Matos cita muito, o grande jurista Miguel Matos, ele fala assim, a vaidade é um princípio de corrupção. Tá? É uma frase do Machado em Dom Casmurro, né? Sim. A vaidade pessoal da família, eu quero meu filho bem, eu não vou querer mais ele lá no seminário, eu estou com uma namorada linda aqui, toda atenciosa, desfaz todo aquele negócio do pecado que perdeu o primeiro filho, prometeu o outro para a igreja, agora vai falir, vai desrespeitar o juramento que ela mesma tinha feito. A vaidade é um princípio de corrupção, o narcisismo pessoal, né? Leva a você a fazer essas coisas, depois paga o preço, né? Então, tem uma visão bem mais ampla. Aqui, Vitor, eu achei interessantíssimo, rapaz, assim, esse texto, ó, a literatura durante a restauração, consta como tendo sido a primeira tradução do Machado de Assis de um livro do Lamartine, que está na Marmota, em 1857, o Machado com 18 anos, né? Rapaz, eu não consigo, eu não tenho coragem de traduzir nada assim, publicar uma tradução. Como é que o Machado, e eu estudei francês até o 10º período, fiz muita coisa, mas não. Como é que era doido esse Machado e corajoso, né, rapaz? Os livros de Lamartine estão disponíveis na internet, são 8 volumes grossos assim, ó. Ele estava lendo aquilo dia e noite, a lâmpada de coisa de vela, lamparina, devia ser, né, com o dicionário do lado, assim. Ele tava, na página 429, que fica, ó, na página 391 a 411, eu fui lá ler. Encontra-se o texto que foi traduzido. Ele foi lendo, gostou e traduziu aquilo. Eu suponho que ele continuou lendo para frente, porque logo a seguir tem esse pedaço aqui, da onde ele tirou o vocábulo emulação. Mas como eu também mais na frente refiro aqui assim, você não precisa ter encontrado lá o termo explicitamente. Ele já estava emulando o Lamartine quando ele foi estudar em francês a obra do Lamartine. Então, não precisa ter o vocábulo. O vocábulo só ajuda você a organizar o pensamento. E esse vocábulo, por incrível que pareça, como disse o Vitor Seis, numa excelente leitura, é raro alguém ler igual o Vitor lê, também lê com doutorado, experiência de leitura, que raro alguém ter, né? Dá uma bagagem tanto. Mas assim, como ele percebeu, esses vocábulos que se repetem, eles se tornam sintomáticos. É uma ideia da psicanálise, né? Se o paciente repete a mesma coisa a vida inteira, tem um sintoma ali. Então a emulação começa a surgir aqui
tá? Tem esse vocábulo que ele encontra. Se ele leu e incorporou o vocabulário dele, o vocábulo emulação, a partir dessa leitura, nem precisa ser tão literal assim, porque na mente ou na ideia já estava sendo emulado pelo Lamartine. E o Lamartine é muito repetido na obra dele também. É muito interessante essa leitura comprometida assim com o ego, né? Estou lendo e ao mesmo tempo estou devolvendo para fora o que eu estou absorvendo. Porque uma das coisas assim que eu durante 13 anos de analista, eu não entendia é que eu me apresento em qualquer fala que eu falo. Sim. É difícil o paciente assumir essa responsabilidade no análise. Você não consegue. Foi meu pai, foi minha mãe, foi meu filho, foi minha mulher, foi a outra que me traiu, foi não sei o quê, todo mundo menos eu. Tudo que eu estou falando isso, estou entregando o tesouro inteiro, mas eu não me vejo implicado na minha fala. É impressionante como o Machado saca isso assim, você está o tempo todo misto, você está na fala e ausente dela também, né? Porque você não é o tempo todo subjetivo. A gente não é o tempo todo subjetivo, você, né, é subjetivo e ao mesmo tempo é objetivo. Me passa um chá, aí a pessoa, você vê, você está testando a submissão, né? O garçom você paga ele para ele trabalhar. Agora, quando você pede favor a alguém, tá vendo? Tem uma subjetividade, uma relação, assim, vamos preservar a relação. Eu vou pegar o chá, trago para você. Na hipótese de que se eu precisar de alguma coisa, você faz. Então tem uma amarração psicológica aí no meio. E como o Machado pegou tudo isso sem ler Freud, sem ler psicologia nenhuma, e trouxe isso no sangue, aí, se você me perguntar isso, eu não vou saber responder, não. Ele é uma espécie de Pelé com as palavras. Ele fazia malabarismo, assim. O Pelé fazia tudo aquilo com as, né, o Maradona, assim, joga a bola no teto, deixa ela parar na cabeça. Eu nunca consegui fazer uma bola parecida na minha cabeça, mas tem jogador que faz assim, a bola fica ali em cima, depois ele joga para trás, dá um kick, cai na cabeça de novo. O Machado fazia isso com as palavras, desde cedo. Aqui no grupo, né, a gente tem um colega, Ralfo, que é de Fortaleza. Você está aí, Ralfo, hoje? Ralf é engenheiro de 72 anos de idade, de vez em quando ele agradece, fala assim, obrigado, Adelmo, por participar desse grupo, porque 72 anos, né, experiente, maduro, um homem, como eu também, com 70, que chegando, a gente não tem essa leitura implicada, né? Eu sou o que eu faço, tá? É a questão da nomeada, então, né? Eu estou na minha produção permanentemente envolvido com ela. Então, o próprio viver é psicológico, né? E você é julgado justamente por isso. De vez em quando eu tenho uma intromissão aqui, né? Mas pode continuar, Vitor. Então, vamos... Obrigado. Vamos voltar à questão da origem da emulação. Vale lembrar, né? Vale dizer que a emulação é mais antiga até do que essa etimologia. Se a gente precisar escolher uma data, né? Eu diria que é o século VIII a.C., que é o momento em que se atribui a produção dos poemas de Homero, né? Ilíada e Odisseia. Como disse o Adelmo lá na página 209, o Homero é êmulo originário, um espelho para a posteridade, muito antes de Ovídio. Êmulos da humanidade, com suas descobertas, propagaram a inteligência reservando um tempo de seus dias para escrever a experiência, deixando-a para a posteridade. Página 209. E aí, por quê? Porque foi com Homero que, considerada a fundação da cultura ocidental, da literatura ocidental, e nesses, do século VIII, lá do Homero, até o século XVIII, com o romantismo alemão, um século antes do Machado de Assis, né, esses 25 séculos aí de literatura, o procedimento literário
e o procedimento artístico eram calcados aí, fundados nessa questão da emulação. Não havia a ideia de originalidade, que é uma ideia que só vai surgir no século XVIII, com o romantismo alemão. Que é também no século XVIII que vai surgir essa ideia do gênio original. E aí, antes não, de Homero até o século XVII, até o início do século XVIII, um artista que ignorasse a tradição, que não pretendesse apropriar-se dela, dominar as técnicas e emulá-las, ampliando o horizonte, esse artista seria, antes de tudo, considerado inepto, incapaz de compreender o elo de criação de uma obra artística, literária. E Tá, uma depois coisa que eu não sabia, Vitor. Tem uma coisa que eu não sabia, tá? Você agora falou um conceito aí que eu sou totalmente ignorante nesse ponto, nessa ligação que você acabou de dizer. Inepto é porque ele não conseguia associar o que ele faz com o restante do anterior. Interessante. Interessante. E aí, depois do Homero, o Ovídio, né, que o Machado vai compreender lá o mito de Narciso e Eco, né, que o Ovídio se colocou como espelho para a humanidade, e aí já argumento, estou seguindo aí o Adelmo, registrando uma experiência para leitores futuros. E esse teria sido o seu propósito maior, que o atingiu. Aí, emulando-se a si mesmo também, né, Machado levou adiante a mesma ideia. Ele tinha uma novidade psicológica a comunicar, como o Adelmo mostra no livro. Então, esse era o espírito dominante. Talvez não sei se eu compreendi errado, a perspectiva de emular teria, assim, a ideia de superar, né? Porque não seria um conceito meio defeituoso de cópia, né? Seria você sempre superar o que foi inicial, originário, enfim. Mas dá uma certa continuidade para a ideia de algo mais próspero, né? Seria uma imitação para você igualar ou superar. Se a gente pegar, por exemplo, pegar os cânones literários, né? A obra inaugural da literatura portuguesa, que é o Camões. A obra do Camões, ele vai emular a obra dos Lusíadas. Cansaço, já quase 10 da noite. O Camões vai emular o poeta latino e Virgílio. E o Virgílio, por sua vez, emulou Homero. Então, assim, Camões criou uma grande obra original. Virgílio criou uma grande obra original, mas são obras de emulação. Eles emularam Homero, que é lá o primeiro, né? E o próprio Homero teria sido uma emulação da tradição oral anterior, né? Discute até se existiu ou não Homero, que seria uma compilação. A Ilíada e a Odisseia seriam, digamos, compilações de textos. Então, já seriam emulações. E aí, a partir dessa emulação dos aedos, obrigado, João Pedro, essa compilação criou uma obra original, que é a Ilíada e a Odisseia. O Virgílio imitou essa obra e criou uma obra original, criou a Eneida, que é uma obra inaugural da literatura latina. O Camões, por sua vez, ao escrever os Lusíadas, ele emulou o Virgílio nessa tradição de emulação e criou uma obra original, inaugural da literatura portuguesa. Tá? Ficou mais claro agora, Juliana? Eu acho que essa pergunta da Juliana pode ser também uma pegadinha, porque ela participa aqui desde 2020, né? Assim, contribuiu bastante com o estudo, ajudou a ler, inclusive passar originais da Semana Ilustrada, transcrevendo. Tem vários textos aqui desse livro que são digitação no Word de textos daquela época. Maravilha.
Então, acho assim, porque... e quem tentou emular e não conseguiu, como é que fica, né? Quer dizer, ele tentou e decaiu, né? O Caio não conseguiu, quer dizer, você foi tentar fazer um pênalti lá com o gol de Maradona, errou o gol, foi vaiado, inclusive, passou feio pra caramba. Zico, grandes batedores de pênalti, né? Que erram o gol. Não é necessariamente. Aqui eu achei curiosíssimo, rapaz, esse Homero Silveira tem para mim que foi ele jogou um xiste, tá? Uma espécie de... é um médico. Ele leu muito Dostoiévski, tem 2 livros comentando Dostoiévski. Tem um livro sobre contos russos, tá? Ele traduziu, não, ele compilou, não sei se traduziu, ele pediu alguém para traduzir na época, em 1860. 1864, saiu um livro chamado Contos Russos. E tem um conto lá chamado A Herança, tá? Em português. A gente brincando falou assim, só se o Dostoiévski, em 1860, saiu da Sibéria, hospedou-se numa pensãozinha no Rio, escreveu esse conto em português, voltou para a Rússia e ninguém traduziu para lugar nenhum, porque esse conto não existe em lugar nenhum, não sei em português. Mas no final do conto, esse Homero, meio perversamente com o leitor, fazendo uma petalogia, então, deixando lá um enigma, ele disse, eu sou herdeiro de Homero. Olha só o que ele diz. Quer dizer, meu pai, quando botou meu nome, Homero, eu tornei-me herdeiro de Homero. Quer dizer, olha só, Juliana, como que é pobre aqui, então, uma emulação barata, entende? O mais curioso é que esse conto, ele tem 3 versões em audiobook, uma, inclusive, bem feitinha, assim, com som e tudo, e eles estão crentes que é do Dostoiévski, porque o Homero Silveira disse que era do Dostoiévski. Tá? É uma verdadeira de uma sacanagem, né? Quer dizer, você joga isso, é igual você bota uma fake news, né? Você pega uma citação de Nietzsche disse isso. Nietzsche nunca falou aquilo. Você pegou uma frase e jogou como se fosse do Nietzsche. Esse eu não conhecia, esse Homero Silveira. É um médico, assim, que atendia muita gente doente e ele era leitor de Freud. E tem comentários, tem um livro bom dele, com 3 capítulos sobre o Dostoiévski. Bom, eu falo assim, bem comentado, eu não cheguei a adquirir esse livro, não me interessei muito depois que eu vi essa piada dele, essa brincadeira, assim, você vê como é que você cai no conceito? Uhum. Se você vê alguém, então, que faz uma brincadeira dessa, a gente diminui, né, um pouco. Mas ele jogou um xiste aqui, isso aqui é uma petalogia que o Homero Silveira fez. Ele diz assim, se eu tivesse ganhado, se meu pai fosse Homero e tivesse me dado as propriedades do mundo, as terras, teria sido do judeu, os cartórios não ia saber quem era. Mas já que eu ganhei a herança, ou seja, um nome, tem uma jogada assim meio esquizofrênica aqui nessa brincadeira dele, tá? Então aquele negócio assim, daquele personagem que dizia no Fantástico, acredite se quiser. Porque a literatura envolve você ser meio safo, né? A linguagem não pode ser assim. Vai ver, eu estou na esquina, você vai lá ver. Adelmo, eu fui lá ver, você não estava lá, não. Quer dizer, a linguagem, você tem que ser meio malandro, né? Você não vai entregar, igual o Quincas Borba lá, o Rubião, entregar seu tesouro todo. A vida é isso aí, né? A linguagem é uma armadilha. Você está o tempo todo sujeito a ser trapaceado, né? Esse conto é uma trapaça. Então, essa visão negativa, né, pejorativa da imitação, da emulação, ela vai surgir no romantismo, e aí vai ser considerado, né, a partir do paradigma do autor tem que ser um gênio original, a emulação passa a ser ausência de originalidade, falta de originalidade. É quase que o colega aí, como é que chama? Felício, né? Ele estava com opinião negativa do Machado, assim. Ele gosta de ler o Machado. Tá vendo? Vê só que loucura que o Machado criou.
Ele gosta de ler o Machado, ele cita assim, aquele olhar do Felício está com uma leitura romântica, então, ainda. É, Que- já tá. Olha que comentário interessante. Isso é leitura romântica, então, né? Interessante. E, e aí vai lembrar acho que eu já tinha falado, que a cópia, hoje a gente fala cópia, né? Você pensa até na Xerox, né? É. E como uma reprodução, né? De algo não original, de algo existente. Só que se a gente for pegar, se for pegar o dicionário de língua portuguesa, né? Pegar lá copioso é aquilo que é abundante, né? Que produz muito. Então, é um outro sentido, né? O cópia do latim remete também a essa ideia que ainda tem no português do copioso. Apropriação. A Cristina está perguntando se emulação se assessoria ao conceito de apropriação. Sim, Cristina. A apropriação seria um termo contemporâneo, né? Um termo século XX. Seria uma atualização dessa proposta da emulação, né? Literatura por apropriação. Tem um livro por exemplo, um livro muito bom do Leonardo Villaforte, que é Literatura por Apropriação, que é uma atualização, um upgrade na era da internet dessa ideia de emulação. Você fazer emulação usando os recursos de copiar e colar da internet, de remixagem que os DJs fazem com a música, né? O escritor contemporâneo faria. Essa ideia da apropriação, acho que seria uma atualização contemporânea, século XXI, século XX, XXI, do conceito de emulação. Aqui, aproveitar o copioso que você mencionou, Vitor, que eu não tinha pensado por esse lado, mas lá para trás, a gente já leu o capítulo anterior, que é o jornal e o livro. Vê só que interessante, tem essa crônica aqui, ó, Vespas Americanas, e o assinante é o Gil. Consta em vários lugares o Gil como sendo um dos pseudônimos do Machado. Mas essa crônica não está incluída. Pode ser que seja um inédito, né? Está cheio de inéditos, assim, descoberta inédita. Pode ser que seja, porque tem muito aqui do riso, tal, da petalogia, da zombaria, estilo bem machadiano. Se a gente lê isso aqui, ele cita o Hoffmann, e o Machado já tinha falado do Hoffmann lá em País das Quimeras. Aqui tem uma colega do Rio, que não pôde vir hoje, a Renata. Falou assim, Adelmo, esse livro está com 24 teses de doutorado, assim, resumidamente. Se expandir isso aqui... Tá? Então, esse capítulo de emulação e os outros, tem um cruzamento interno aqui com Copélios, né, que é aquela boneca que o Machado cita lá num conto mais na frente. Tem muito Machado nesse conto aqui, tá? Nessa crônicazinha, 64. E aqui entrou nesse capítulo porque justamente o Aristófanes, em 423 a.C., publicou As Nuvens, onde ele faz uma zombaria enorme com o jeito de trabalhar do Sócrates, que o Sócrates também, com aquele método dele lá de só sei que nada sei depois de destruir o outro, ele também cria o embusteiro. Tá? Uma figura negativa, então. E o Aristófanes vinha, durante 23 anos, ele é muito citado no julgamento de Sócrates. E a gente trouxe aqui um julgamento de Sócrates, 3 repetições aqui, onde ele fala, o Sócrates, né? Tornar a razão mais forte a razão débil, e ensinando isso aos outros. É a crítica que o Sócrates estava ensinando. Tá? Empoderamento hoje em dia, assim, dar acesso ao cara que não tem recurso, e depois você vai bancar o que você fez. Porque se a pessoa não conquista por méritos próprios, por muito estudo, né, muito trabalho de aprendizagem, ele vai ter condições de assumir aquele... Já está isso aqui está lá no julgamento. Tá? Um tal de Sócrates, homem douto, especulador das coisas celestes, investigador das subterrâneas, e que torna mais forte a razão mais fraca.
Porque lá nas nuvens do Aristófanes, o comentário era assim, até então, chuva era um deus, Júpiter, sei lá, urinando. E o Sócrates estava suspeitando assim, ele falou assim, olha, a chuva, quando você observa bem que ela se forma, né, tem uma precipitação pluviométrica, encontro de nuvens negras, não tem esse Deus. Ele estava inventando a filosofia, o Sócrates, né, assim, a pesquisa científica, né, a episteme. Mas ele fala aqui, ó, criticando Aristófanes, lá no julgamento, né, o Sócrates fala assim, tem o Aristófanes que já há muito tempo vem dizendo que eu quero corromper os jovens, destruindo os deuses atenienses. Então, tem um tal de Sócrates, especulador das coisas celestes, investigador das subterrâneas, e que torna a razão forte, torna forte a razão fraca. Repete aqui de novo, ó, tornar mais forte a razão fraca e tal. Aqui, logo nessa mesma época, aparece aqui o Aristófanes, as vespas, tá? Que vem picar, né? É muito interessante como tem essa ligação interna lá na Semana Ilustrada, na produção do Machado de Assis. Em Paris, uma excursão milagrosa, de 1866, o Machado cita o Hoffmann, ele estava lendo lá o Edgar Allan Poe também, e essa crônica de 64. Mas eu estou falando esse volteio todo para dizer assim, o Vitor mencionou o copioso, que já é então falar demais, porque tem horas que alguns falam assim, Adelmo, não me manda mais texto não, você está mandando muito. É chato ficar, né? Porque o Machado ele tinha feito uma descoberta, ele estava assim muito precipitado, assim, desesperado para comunicar o que ele descobriu, que ele começou a publicar em um monte de lugar ao mesmo tempo. Isso também é mal visto. Machado, Hoje, chega, rapaz. Você hoje já. é. Então ele criava muitos pseudônimos. Tem um Sileno, foi descoberto aí, o tal de Sileno, era o Machado, publicando na imprensa acadêmica em São Paulo. Todos os jornais do Rio tem artigo do Machado lá em Belém do Pará. Assim, ele tinha que comunicar alguma coisa, muito excitado com a descoberta, aí tornou-se copioso, né? Que é um termo negativo, então, quer dizer, ele não queria ser visto. Depois, no futuro, descobre, não quero nem saber. Aí, publicava sem assinar, tá? Mas você vê rastreamento de Machado de Assis, porque ele queria mostrar, assim, como que a linguagem é uma armadilha de pegar incautos. É a vida inteira isso. Essa história de Capitu traiu o Bentinho, assim, Machado traiu o leitor, ele deixou vocês dois brigando e foi embora. Quer dizer, quem está na peça enganando todo mundo é o miserável do bruxo, né? Joga aquele cordãozinho japonês e sai correndo, igual os moleques faziam na sala de aula. Então tem uma traquinagem do moleque da semana, né? Um dos capítulos desse livro é o moleque da semana, tá? O Menino Diabo. Esse Menino Diabo, lá de 1860, 80, no Brás Cubas, justamente esses meninos diabo aqui da Semana Ilustrada. Esses adultos fazendo pilantragem aqui com a linguagem. Então tem um modo de ler o Machado que você lê com... Você mantém a leitura anterior, mas enriquece. De uma malandragem machadiana, né? O julgamento de Sócrates. O que diziam os caluniadores ao caluniar-me? É necessário ler a ata de acusação jurada por esses tais acusadores. Sócrates comete o crime e perde a sua obra, investigando as coisas terrenas e as celestes, tornando mais forte a razão mais débil, e ensinando isso aos outros. Tal é, mais ou menos, a acusação. Isso já vistes, vós mesmos, na comédia de Aristófanes. Não é pouco, não, tá? Onde aparece aqui e ali um Sócrates que diz caminhar pelos ares e exibe muitas tolices. Então, Aristófanes vinha ferrando tá? Com o Sócrates há 23 anos. Quando ele foi para o tribunal, ele estava condenado. A imagem pública. Aqui, Vitor, você falou que cansa, eu também estou cansado. A gente pode dar encerrada assim, os colegas me perguntando, fica à vontade, porque o texto é denso, tem É, muita informação. tem muita Esse informação. livro ele teria umas 10 mil páginas. Deixa É eu um só- resumão
Tá? Um resumão de umas 10.000 páginas. A gente leu todos os contos do Machado, as crônicas, né? As peças de teatro, os romances, 200 contos. Ficamos 3 anos lendo aqui 2 vezes por semana. Como eu estou com tempo livre agora, né? Chegando aos 70 anos, tenho esse tempo para pesquisar. Então, me dei esse trabalho para trazer o livro de Machado de Assis. Dentro da obra de Machado de Assis tem um outro livro que ele disse que no futuro seria descoberto. A tese desse livro é que o livro seria esse aqui, ou esse aqui melhorado, né? Essa é uma primeira versão, é um rascunho, né? Então, tem muita pesquisa para ser feita na continuidade desse livro, que tem, assim, uma descoberta fantástica. Que eu aqui agora vou dizer assim, eu sempre me pergunto, por que não viram isso, né? Estão ocupados assim muito com outras coisas e não perceberam essa magia do Machado de Assis. Há uma suspeita, né? Eu tive lá com o Hélio de Seixas Guimarães, Vitor, em outubro de 2023, assim, fui na USP, lá onde eles estão, tá? Fui lá. Encontrou com ele pessoalmente? Rapaz, era o dia que ele estava embarcando para a Itália. Ele falou assim, Adelmo, você tem 10 minutos, eu estou indo daqui a pouco para o aeroporto. Eu estava com um rascunho desse livro, um PDF, falei assim, ô Hélio, esquece o Adelmo, eu não sou ninguém, você nem me conhece. Porque ele estava indo para Roma, que estava tendo um congresso na Itália, com 25 universidades, e a pergunta é assim, quem é esse Machado de Assis? Como é que pode, que não tem nem segundo grau, tá? E a questão era essa. Então, é um enigma. O próprio Machado continua sendo essa jiboia aí, né? Porque nós sabemos quem é o Freud, quem é o Nietzsche, né? Mas o mundo não sabe quem é o Machado. Há uma questão aí. E quanto mais enigmático for, mais perguntam, né? Quer dizer, há então um segredo que o Machado seria um produto de exportação, uma espécie de um Pelé, assim, um Ayrton Senna, né? Um homem de uma grandiosidade incrível, né? Eu, com as minhas leituras que eu venho fazendo aqui no Dostoiévski, assim, outros, eu nunca vi, Vitor, nenhum autor literário que tivesse posto dentro da obra dele os conceitos que sustentam a própria obra, tá? Distribuídos repetitivamente. A Fetalogia tem do início ao fim, o Rubicão, a Pílades e Orestes, né? Prometeu no Cáucaso. São expressões que o Machado emprega sistematicamente. Então, é um enigma o Machado de Assis. Estava embarcando para Roma em outubro de 2023, 3 pesquisadores pelo lado do Brasil, 25 universidades unidas em Roma. E ele me falou isso. Você tem 10 minutos aí para falar o que você quer. Eu mandei depois o PDF para ele, falei assim, rapaz, no avião você vai lendo isso, mas só que não rendeu, porque a gente tem que ter um nome também para poder alcançar isso, né? E aqui nessa história toda sou ilustre desconhecido, então estou trazendo essa pesquisa e agradeço demais ao Vitor Sei por ter aceito esse convite, porque tem uma bagagem universitária de todo tamanho, né? Para ver se vai aos pouquinhos trazendo para conhecimento público que há uma novidade no Machado de Assis que, infelizmente, ocupado com muitas coisas, né? E tendo que citar os cânones, né? Assim, a Fortuna Crítica. Eu não cito ninguém nesse livro. O livro do Freud, chamado Interpretação do Sonho, ele tem 700 páginas. Umas 200 páginas, o Freud teve o cuidado de citar tudo que tinha dito do sonho, para dizer assim, não disseram o que eu vou dizer. Então, o Freud escreveu uma tese de doutorado e ensina como é que faz. É incrível isso, como ele tinha essa noção. Ele se sentiu na obrigação de dizer até ali todo mundo que tinha dito do sonho, para dizer assim, eu vou falar de modo diferente. Então ele foi na Fortuna Crítica, que é o que o Vitor me ensinou agora aí, assim. Então o Freud não foi inepto, né? Você tem que pegar a herança cultural toda, aí em cima disso você vai dizer assim, bom, eles vão falar o que eu vou dizer, e deixa eu falar agora. Tá? Então ele gastou umas 200 páginas. Aqui, se eu fosse gastar 20 anos lendo a Fortuna Crítica inteira, para botar mais umas 200 páginas nesse livro, para dizer assim, falaram do Rubicão, mas não foi desse jeito. Falaram do caiporismo, mas não foi... Aí, poxa vida, né? Eu não ia terminar nunca. Então eu foquei só na novidade. Então, só para concluir,
fechar, o Adelmo, então, ele conclui com a conclusão do Adelmo, né? Está lá registrado na página 224. Esse capítulo 11, ele acompanha a evolução do pensamento do Machado, a partir da ideia de emulação, ou de êmulo, que é aquilo que o circunda, inclusive, as reminiscências. Aí, nos anos 80, 1880, ele localizou a origem desse êmulo na criança, o daimon, pela conquista do sentido figurado, que é a figura de Narciso. E aí cita, né, vi diante de mim a minha própria figura, que me censurava duramente. Faz viver em si a figura do pai, é a conquista do eu responsável, sob o temor do real, condição para tornar-se autor de si mesmo e usar a travessia do Rubicão. Em suma, né, e aí, para minha conclusão, o Adelmo vai sustentar que a revolução literária do Machado, ela ultrapassa a virada que a tradição atribui ao Memórias Póstumas de Brás Cubas, vai mostrar que perpassa a obra do Machado todo, desde a juventude. O Machado vai utilizar tanto em chave autobiográfica quanto como instrumento de investigação e exposição das complexidades da mente humana. E aí esse avanço posiciona o Machado de Assis como um imortal, que é o título do livro, né? É um pioneiro da alma humana e um precursor da psicanálise freudiana, cuja contribuição para a compreensão e o tratamento do sujeito é inestimável. Então, obrigado, Adelmo. Se alguém ainda quiser falar mais alguma coisa, comentar. Agradeço aqui tem a contribuição da Juliana, eu nem lembrava, rapaz. Olha aqui, Vitor. O conceito de emulação, a Juliana comentou isso aqui numa notinha lá, joga por terra qualquer justificativa de mimese pura. A Juliana isso, que editou o livro? A Juliana me ajudou. Na época tinha um grupo de pesquisa, eu ia roubando uma frase aqui, eu estaria jogando no meio, não dando crédito a todo mundo não, mas esse aqui eu dei o crédito à Juliana. Eu mesmo fiquei assim, como é que foi inteligente? Ela leu o manuscrito, então. Ela leu o manuscrito. Não, o manuscrito foi todo lido online. O grupo ia lendo o livro durante a confecção dele. Ele foi, inclusive, sendo mudado. Esse livro teve uns 200 capítulos distribuídos, até chegar a espremer, virar esses 24. Porque ele não foi elaborado, assim, os 24 já definitivo. Ele teve outros nomes, depois mudei. Sim, normal. Mas ela fez esse comentário aqui, assim, lendo, né, e compreendendo, por conta própria, né, instintivamente. Esse é um comentário instintivo, assim, da criatividade da pessoa, né? Sim. O conceito de emulação joga por terra qualquer justificativa de mimese pura. Então, não é mimese pura. Disso traz pureza na produção. Sob influência, condiciona o que é nato. Então, declinaria, isto está em Dom Quixote, isto é Shakespeare, isso é mitologia, declinaria. Pois o que se prova é que ele se apropria, que a colega perguntou aqui há pouco instante, né? Ele se apropria da ideia e faz algo autêntico. Às vezes até saindo do conceito primeiro, porque fez um acréscimo, né? Não por desconhecer, mas por petalogia, por brincadeira, né? Por dissimulação. Comentário de Juliana lendo as provas do capítulo. Então, teve esse comentário aqui que foi aproveitado e jogado no livro. É um comentário muito bem redigido, né? Eu não conseguiria redigir isso aqui, tá? Então, uma coisa. Aqui, outra coisa, assim, esse pedacinho aqui é de um conto do Machado que raramente é comentado, assim, quase não se lê. O Machado deixou jogado lá na revista, em 1885. Vou recolher depois, lá em... Eu acho que foi o Mário de Alencar que recolheu, nem o próprio Machado. Não me lembro isso. De qualquer maneira, foi lá no final. Deixa eu pegar esse conto e jogar no livro. Esse conto é Viagem à Roda de Mim Mesmo. É quando o Machado faz uma experiência muito interessante, experiência literária, que é o que nós todos vivemos na infância, né? O garotinho ia roubar frutas no quintal do vizinho e um dia ele fala assim, meu pai ralhou comigo. Aí meu pai ralhou comigo, aí eu não conseguia dormir, que eu ficava alucinado na cama. Então ele diz, eu não sei se era eu ou quem era que vinha apontar o dedo para mim.
Mas aí ele fala assim, passar 2 meses depois disso ter acontecido, senti a alma picada das mesmas esporas e fui outras vezes as mesmas frutas do vizinho. Aquela coisa da criança, a mãe dá um tapa na cara e fala assim, tira a mão daí. Tá no aniversário, assim, no doce, o garotinho vem ficar beliscando as coisas, ou a outra pessoa, né? Para com isso, espera a sua vez. Essas regras sociais que você é obrigado a se, né, conter o seu narcisismo, assim, o desejo de gula, tal, é formador da gente, né? É a proibição. Você não pode ficar, senão todo mundo vai lá e pega antes, e come o bolo inteiro antes. Quem é que tem paciência para esperar, né? Para ficar lá, ganhar o refrigerante? Mas o Machado faz essa brincadeira, depois ele diz assim: o personagem adulto, que é o Plácido, ele não consegue namorar com a Henriqueta, tá? Ele vai na casa dela, ele fica sentado no sofá, ela está em pé esperando ele abordar a mulher, assim, mas ele não tem coragem de pôr a mão na fruta, tá? O toque, né, no corpo do outro é uma coisa delicada demais. Parece que repercute nele, então, uma timidez infantil, o medo, porque agora ele é homem, né? Ele não é mais uma criança que o pai dá só um piparote, para com isso. Agora é a polícia, né? Agora é uma imagem pública de um homem. E ele fica sem ação, tá? É muito interessante esse Viagem à Roda de Mim Mesmo, como ele tem nele, então, o conceito de castração, que é uma invenção do Freud mais na frente. Só que o Freud, como ele começou pelo inconsciente, lá, negócio de Édipo, se você for ler em alemão, a primeira versão da interpretação dos sonhos, só tem rei Édipo. É o filho que quer dormir com a mãe, matar o pai. O Freud jogou isso no lixo depois, tá? Jogou isso no lixo e usou o complexo de castração, que não tinha na origem. Se você começar, Vitor, rastrear a obra do Freud, assim, depois dessa mudança, você vê como é que o Freud também foi meio cretino. Ele não explicou por que ele é, entende? Mas mais na frente aparece a castração. O Freud joga fora o Édipo. Você vê um monte de psicanalista falando Édipo, Édipo, Édipo. O Freud abandonou o Édipo depois de 1914, porque é quando surge o ego da criança, assim, eu não posso mais ir no quintal do vizinho, ou se eu for, o cachorro me morder, meu pai me avisou. Eu posso levar um tiro do vizinho. Ele não sabe quem é. Está no quintal à noite, roubando fruta. Ele tem o direito de dar um tiro. É invasão da propriedade privada. Então há um temor de perder a vida aí. Tem um narcisismo assim do risco, né? Tá atravessando o Rubicon, um garotinho, quando vai lá fazer um ato desse. Todos nós atravessamos o Rubicon quando você pega uma moça, pega na mão dela, ela não deixou, ou deixou, aí pronto, é a vida humana do neurótico, né? Eu fico bobo de ver como que o Machado tem essa psicologia freudiana ali da obra dele, nesse conto que é Viagem à Roda de Mim Mesmo. Se alguém que é novato, que veio hoje aqui, tem duas colegas que vieram a convite do Vitor, né? Pediram o link e entraram para participar. Adel, você tem esse conto? Como é o nome mesmo? A gente manda aí no privado, tá? Porque é muito interessante como que o Machado percebeu essa formação humana que não tem nada a ver com o rei Édipo. Jocasta, assim, essas coisas aí do Freud. O Freud jogou fora aquela mitologia toda dele depois. Agradeço demais aqui o Vitor, são 7 minutos para as 10, já estamos exaustos, né? A maior parte da obra do Machado, da prosa, dos romances todos e acho que quase todos os contos estão numa edição bastante confiável desse site machadoassis.net, uma edição crítica. Eu sempre vou citar ou confiro lá que a edição é bastante confiável. Está tudo online. É feito pela Marta de Sena, você Pela sabe, Marta né? de Sena, sim. Por isso que é confiável o trabalho. Pesquisadora de Machado, começou em 2012 com uma verba aí do governo, ela conseguiu fazer uma equipe grande, coordenada por referência ela. cruzada, né? Uma referência cruzada, Sim. em todos os contos, assim. Uma boa, quem quiser. Não lembro se tem todos esses contos aí que você citou, mas tem que verificar lá. Se alguém tiver alguma questão, pode jogar no chat ou pode fazer a pergunta aqui. Agora está liberado, né? Rapidinho, 5, 10 minutos mais.
Agradeço a atenção de todos. A gente já se despediu, de saindo. Se alguém quiser mais alguma coisa, boa noite. Boa noite, Dirlene, obrigado por ter vindo. Dirlene de São Paulo. Os colegas que vieram aqui, né? Principalmente gente que é nova, que ficou até o fim, a Cristina Moura. Né? Obrigado por ter vindo, Cristina. Obrigado, ela é psicanalista de Curitiba. A gente não apresentou os colegas, tá? Porque o tempo é apertado demais, 20 pessoas participaram, tá? Mas são gente que já vem estudando há muito tempo. Obrigado pela presença, boa noite. Vai para o YouTube, está gravado, né? A gente vai salvar. Ah, vai para o YouTube? Vai para o YouTube. Não sabia. Beleza. Obrigado, então, Vitor. Eu que agradeço, Adelmo. Agradeço a atenção de todo mundo. Boa noite, então. Boa noite. Encerrando a gravação. E vou sair.